Meus irmãos, estava aqui ouvindo as notícias na Rádio Jovem Pan e só se fala no PCC envolvido com fintechs, investimentos, grandes investimentos, numa das regiões mais ricas, poderosas de São Paulo, que é a Faria Lima. A gente sempre ouve, principalmente quem mora aqui em São Paulo, sempre ouviu falar que o PCC, que é o primeiro comando da capital, sempre usou a máquina de lavar para em postos de gasolina. Tem que tomar cuidado com as palavras. Postos de gasolina, empresa de ônibus e agora na Faria Lima, uma das regiões mais ricas e poderosas de São Paulo. Aí diz que por trás tem empresário, tem delegados, tem juiz, tem grandes players. Irmãos, esse é o mundo que a gente vive é assim. O mundo que a gente vive é esse. E agora envolvido com as padarias de luxo, é a famosa máquina de lavar, o tanque de lavar, máquina de lavar. Meu Deus do céu. E a gente que é cristão, a gente começa a associar uma coisa a outra. E vem até coisas assim, engraçadas, né? Bizarras. Possivelmente bizarras, caso acontecesse de fato. Enquanto eu ouvia as notícias, me lembrei de Gênesis, capítulo 13, em que fala de Abraão e de Ló. Abraão era rico, tinha muito gado. Seu sobrinho Ló também era rico, tinha muito gado. Mas a palavra de Deus diz que os pastores do gado de Abraão começaram a brigar com os pastores do gado de Ló. Eles viviam na mesma região. E Abraão, o homem de fé, o homem que tinha comunhão com Deus, ouvia Deus, obedecia a Deus, chegou para o seu sobrinho Ló e disse: meu sobrinho, nós somos parentes, não faz sentido os seus pastores brigar com os meus, daqui a pouco vai estar eu e você saindo no braço aqui, por causa de terra, por causa de coisas materiais. Vamos fazer o seguinte, meu sobrinho, se você escolher a direita, eu escolho a esquerda. Se você escolher a esquerda, eu escolho a direita. O mundo é muito grande, tem muita terra, então vamos separar. Você escolhe uma terra que vai viver em paz, eu escolho outra terra que eu vou viver em paz. E a Bíblia diz que Ló, olhando com os olhos naturais, olhando para a beleza de fora, e não pela fé, porque Abraão vivia pela fé, Ló não. A Bíblia não diz que Ló vivia pela fé. Ele olhou para as campinas do Jordão, que é direção de Sodoma, e disse assim: titio, meu tio, eu acho que eu vou ficar aqui. Eu vou ficar aqui. Eu vou armar minhas tendas, meus pastores, meu gado, nas campinas do Jordão. Vamos abrir nossas tendas até Gomorra, até Sodoma e Gomorra. E Abraão falou assim: de boa, meu sobrinho, Deus te abençoe, abençoou ele, e escolheu Canaã, que não era uma terra bela. Mas quando Deus inspira, quando Deus fala, quando Deus instrui e há uma obediência, tá tudo bem. Abraão foi para Canaã, depois Deus apareceu para ele e reforçou a promessa que havia feito. E a história você conhece: Abraão, Isaac e Jacó, povo de Deus. E Ló foi para Sodoma. E o texto diz que o povo de Sodoma era muito mau, muita promiscuidade. Os anjos chegam para Ló e mandam ele sair de lá. E você conhece a história. Se você é crente e lê a Bíblia, você conhece a história. Mas eu lendo esse texto bíblico e lembrando do que está acontecendo em São Paulo, fiquei pensando, como seria Abraão e Ló escolhendo as terras aqui em São Paulo, onde eu moro? Ló iria olhar com os olhos naturais e assim: Faria Lima. Eu vou para Faria Lima. Faria Lima, Faria Limes. Dinheiro, Campinas do Jordão, muita terra boa, muito prédio bom, muita loja, muita fábrica, muito dinheiro. E Abraão dizendo assim: tudo bem, meu filho, pode ficar com a Faria Lima. Eu vou escolher aqui a Berrine. Isso considerando Abraão lá atrás, enxergando o futuro. Enxergando o futuro. E Abraão dizia assim:
Tá bom, eu vou escolher a Faria Lima. Aí alguém pode dizer assim, mas a Faria Lima só tem favela. Perdão, a Berrini só tem favela. Isso lá atrás. E Abraão, não. Se Deus disse que colocou no meu coração para eu ir para Berrini, eu vou para Berrini. E assim fizeram. Na minha imaginação. Tempo depois, muito tempo depois, Ló agora está envolvido com o PCC, né? A polícia chegou para Ló e disse assim, mãozinha levantada, Ló, porque você está envolvido com esse pessoal aí, com as fintechs, padarias, dinheiro, poder. Você escolheu o lugar errado, olhou com os olhos naturais. E Abraão está de boa na Berrini. O tempo passou, a Berrini virou uma potência agora, Chácara Santo Antônio. Ele está de boa, em paz, obedeceu a Deus. Mas, José, na Berrini tem a Rede Globo. Sim, eu sei que tem a central de fake news. Mas o mundo não é perfeito, meus irmãos. O mundo não é perfeito. Mas onde Deus está, a bênção está. Estou dizendo isso, parece engraçado, mas acontece no nosso dia a dia. Às vezes Deus fala assim, escolhe aquele caminho, aquela igreja, escolhe aquele povo, escolhe aquele pastor, escolhe aquele emprego, escolhe aquela garota para você casar, escolhe aquele jovem para você casar, e a pessoa olha nos olhos naturais, não enxerga o plano e o propósito de Deus. E a tendência é nós olharmos com os olhos naturais, escolher o que é belo, mesmo que seja sem a direção de Deus. É muito interessante isso. Foi uma alusão boba, engraçada. Não sei se você achou graça. Se você não achou graça, já deixa aí um dislike e diz assim, Zé Farias, teve graça nenhuma. Mas a realidade é que Ló escolheu as Campinas do Jordão, depois teve que sair de lá, a mulher virou estátua de sal. Ele teve problemas com as filhas e veio aí uma geração de um povo que Deus não escolheu. Enquanto Abraão escolheu Canaã e Deus o abençoou. Na nossa vida, irmãos, é a mesma coisa. Seria bom e é possível que o Espírito Santo encontre em você e em mim a liberdade de instruir, nós tomarmos as decisões que Deus esteja envolvido, que Deus esteja sinalizando, que Deus esteja instruindo, para nós não cairmos nessa. Porque quantas pessoas investiu muito dinheiro lá na Faria Lima e agora está envolvido com esse negócio aí de fintechs, tráfico, enquanto o outro está em lugares simples, mas com a bênção de Deus está em paz. Que isso sirva de reflexão. E qual é a sua opinião sobre isso? Um abraço, fique com Deus e até o próximo vídeo. Tchau.